Como vimos no módulo 3 e no 4, os aletos de alquila, eles sofrem reações de substituição e reações de eliminação. O problema é que essas duas reações, elas competem entre si e, em muitos casos, são formadas misturas de produtos de substituição junto com eliminação. Nesse vídeo, nós vamos ver como que é possível favorecer apenas uma das reações para que não haja a formação de uma mistura de produtos. Olhando aqui neste primeiro exemplo, nós temos que, para diferentes aletos de alquila, com a mesma base nucleófilo, nós podemos ter quantidades proporcionais de produtos diferentes. Veja que, na primeira reação, utilizamos um aleto primário com o íon etóxido e formamos principalmente o produto de substituição, SN2. Na segunda reação, nós utilizamos um aleto secundário com o etóxido e obtivemos principalmente um produto de eliminação E2. Então, o que nós vemos aqui? Na primeira reação, este reagente reagiu como nucleófilo, formando principalmente o produto de substituição. Na segunda reação, este mesmo reagente reagiu como base, formando principalmente o produto de eliminação. Nós devemos ter muito cuidado quando escolhemos o aleto de alquila e o nucleófilo base, para ver que tipo de produto principal vai ser obtido. Um outro ponto importante é saber a força desse nucleófilo e a força da base, se nós temos um nucleófilo forte ou fraco, ou uma base forte ou fraca. Olhando aqui, com o mesmo aleto de alquila secundário, porém utilizando outro nucleófilo, nós vemos que nesse caso, 100% da reação é via substituição nucleofílica. Então, o que nós podemos ver? Quando é utilizado uma base que é fraca, mas é um bom nucleófilo, a reação vai ser via substituição. Diferente deste caso, onde foi usado uma base que é muito forte, com o aleto secundário, e a reação foi toda via eliminação. Comparando essas duas bases, aqui eu tenho uma base que é estabilizada por ressonância, por isso que ela é uma base fraca, e aqui é uma base forte que não tem estabilização por ressonância. O que nós podemos concluir aqui? Quando temos aletos secundários, precisamos prestar muita atenção no tipo de nucleófilo base que vamos usar, dependendo do produto que queremos, se é um produto de substituição ou de eliminação. Outro ponto muito importante é o volume dessa base, desse nucleófilo. Comparando aqui o mesmo substrato primário com nucleófilo bases diferentes, vemos que o que está diferindo entre esses dois reagentes é o volume. Enquanto aqui temos o metóxido, que é um íon muito pequeno, aqui nós temos o terbotóxido, que é um íon grande. Na primeira reação, formamos praticamente só o produto de substituição nucleofílica, SN2, e na segunda reação, a quantidade maior é do produto de eliminação, E2. O que nos mostra que a reação de SN2 ela é muito sensível ao impedimento espacial, tanto o impedimento de aletos de alquila, quanto o impedimento no nucleófilo base. Então, aumentando o volume desse nucleófilo, ele vai reagir mais como base do que como nucleófilo. Por isso que vai formar mais um produto de eliminação do que de substituição. Observando agora os aletos terciários, nós vemos que, em condições de solvólise, vão ser formados principalmente os produtos de substituição, só que agora é a SN1, que passa via carbocátio. O produto de eliminação E1, lembrar que ele sempre vai acompanhar a SN1, porque ele
também passa via carbocátion. Agora, quando se substitui o solvente por uma base forte, que no caso aqui vai ser o metóxido, nós temos que a reação vai principalmente formar um produto de eliminação e, no caso, é um produto E2. É muito importante, quando se usa um haleto terciário, se observar que tipo de reação nós queremos. Se é uma reação de substituição, principalmente, ou se é uma reação de eliminação. E devemos o quê? Escolher bem se é no solvente ou se vamos colocar uma base forte. A temperatura também vai ser muito importante, principalmente para as reações de eliminação. Então, olhando aqui, o mesmo exemplo de um haleto terciário feito numa temperatura ambiente, uma temperatura de 25 graus. Vemos que o produto principal é o E2, porém ainda temos um pouco do produto de substituição. Quando a temperatura é aumentada para 55 graus, vemos que vai ser 100% do produto de eliminação. Então, isso também nos mostra que devemos prestar atenção na temperatura. Se queremos uma eliminação, utilizamos uma temperatura mais alta. Se queremos substituição, vamos utilizar uma temperatura mais baixa ou a temperatura ambiente. Olhando agora esse quadro, vamos comparar quais são os fatores reacionais e a influência de cada um em cada um desses mecanismos. Quando nós falamos de reações, tanto de substituição quanto de eliminação, nós temos que o solvente vai ser muito importante para todas essas reações. Como são reações iônicas, elas precisam de solventes polares. Porém, vamos ter uma diferença entre as reações unimoleculares e as bimoleculares. Enquanto nas unimoleculares a reação é favorecida com solvente polar prótico, as bimoleculares são favorecidas com solvente polar aprótico, como havíamos visto anteriormente. Em relação ao nucleófilo base, nós temos que as reações unimoleculares, lembrar que a velocidade delas não depende da concentração do nucleófilo base. Porém, se nós queremos evitar que ocorra as outras reações, as bimoleculares, nós devemos utilizar uma base fraca. Essas reações SN1E1 são favorecidas por base fraca exatamente para evitar que as outras ocorram. Reações de SN2 e E2 são favorecidas por nucleófilos ou bases mais fortes. Então, vamos ver aqui. No caso da SN2, ela é favorecida por um bom nucleófilo e até eu posso usar uma base fraca, porque o importante aqui é que seja um bom nucleófilo. Já para a reação E2, nós precisamos de uma base forte e de preferência volumosa. Então, se nós estamos querendo fazer uma reação de eliminação, já devemos utilizar uma base forte, de preferência volumosa, porque aí não vamos ter dúvida de que a reação vai ser via E2. Em termos de grupo de saída, todas elas vão precisar de um bom grupo de saída, então isso vai ser comum a todas elas. Em termos da estrutura do substrato, reações SN1E1 vão precisar formar um carbocátion. Então, de preferência, vão ser haletos terciários, alílicos ou benzílicos. Todos eles vão formar carbocátions estáveis. No caso da SN2, o grande problema dela é o impedimento espacial. Ela vai ser favorecida com haletos de metila e haletos primários. No caso da E2, ela é favorecida pelos haletos terciários. Lembrar que o estado de transição já está formando um alceno. Quanto mais estável for esse alceno, menor vai ser a energia de ativação. Então, por isso que a E2 é favorecida com haletos que tenham mais substituintes, no caso o haleto terciário. A temperatura vai ser o outro fator. Em reações de eliminação, temperaturas mais elevadas
vão favorecer essas reações de eliminação. Lembrar que no estado de transição de uma reação E2, são duas ligações rompidas e duas formadas. Por isso que a temperatura vai ser importante, principalmente para a reação E2. Então aqui, ó, reação favorecida em temperaturas altas. Mas e se nós quisermos fazer a SN2? Então nós devemos baixar a temperatura para evitar que E2 ocorra. Olhando aqui um outro resumo, aonde nós vamos mostrar a relação entre o haleto e a base. Então aqui vamos tentar entender como que devemos observar cada haleto de alquila. Começando com o haleto de metila. Vocês vejam que haleto de metila, ele vai ser o que vai dar menos problema, porque ele não pode sofrer eliminação, já que não existe um carbono vizinho, um carbono beta, com hidrogênios. Então, no caso dos haletos de metila, se nós utilizarmos um nucleófilo fraco e uma base fraca, ele não vai reagir, porque ele não vai formar carbocátions. Agora, qualquer tipo de base ou nucleófilo que são utilizados, ele vai sofrer reações de substituição nucleofílica bimolecular. Para o haleto de metila, qualquer situação vai ser uma SN2. O haleto primário também pode sofrer eliminação, já que ele tem um carbono vizinho com hidrogênios. Se for utilizado uma base fraca, uma condição de solvólise, ele não reage, porque ele não forma carbocátion. Se colocarmos um bom nucleófilo, que seja uma base fraca, ou até uma base forte, mas pequena, não volumosa, ele vai reagir via SN2. Temos que essas duas condições aqui vão ser boas para o haleto primário sofrer reação de substituição. Mas, se quisermos que o haleto primário reaja por eliminação, então devemos utilizar uma base volumosa para ele reagir via E2. Vejam, haletos primários, se nós queremos uma reação de substituição, são essas duas condições aqui. Lembrar que colocar também um solvente aprótico e uma temperatura mais baixa também vai facilitar a reação de SN2 e evitar E2. Se nós queremos a E2, nós utilizamos uma base volumosa e aumentamos a temperatura. Aí nós vamos obter uma quantidade maior de eliminação para o haleto primário. Pulando agora para o terciário, o que nós temos aqui? Ele, por ser muito impedido, ele não vai sofrer reação de substituição bimolecular, SN2. Ele só pode sofrer reação via SN1, que é a condição de solvólise. Quando temos água ou álcools, o terciário reage via SN1. Agora, lembrar que a E1 sempre vai acompanhar a SN1, não tem jeito, não tem como separar uma da outra. Se quisermos fazer uma reação de substituição com o terciário, devemos utilizar condição de solvólise. Também existe essa condição com uma base fraca e esses bons nucleófilos. Porém, não é tão boa essa condição, porque ele ainda vai reagir com solvente. Então, ainda podemos ter uma mistura de produtos aqui. Nós podemos ter uma mistura de substituições do nucleófilo e ainda do solvente que vai ser usado. Para o haleto terciário, quando se usa uma base forte, que pode ser pequena ou volumosa, a reação vai ser via eliminação. Então, o que nós temos que pensar em termos do terciário? Se nós quisermos que ele reaja via substituição, utilizamos uma condição de solvólise e teremos principalmente a substituição nucleofílica. Se queremos fazer uma reação de eliminação com o terciário, nós já vamos para essas duas situações. Uma base forte e uma temperatura alta. Aqui nós vamos ter um bom rendimento de eliminação. Por último, o secundário. O secundário é aquele mais complicado,
porque ele pode sofrer os vários tipos de reações. Vemos aqui condições de solvólise, ele pode reagir via SN1E1 de forma lenta, porque o carbocátion dele não vai ser tão estável quanto o terciário. Ele pode sofrer reações de SN2, quando nós utilizamos um bom nucleófilo e uma base fraca. Ele vai sofrer reações de eliminação, quando utilizamos uma base forte e um nucleófilo pequeno ou volumoso. Então, o que nós vemos aqui? Para o secundário, nós teremos que ter muito cuidado para que a gente não corra o risco de formar muitos produtos, uma mistura muito grande de produtos. O que nós devemos pensar em termos do secundário? Se nós queremos que ele sofra uma reação de substituição, nós devemos vir para este quadrinho aqui, que é a substituição nucleofílica bimolecular. Com o secundário, nós devemos utilizar um bom nucleófilo e uma base fraca, num solvente aprótico e uma temperatura baixa, se nós queremos a substituição. Por que nós não devemos usar SN1E1? Porque aqui nós temos, além da mistura com E1, o risco de ocorrer um rearranjo de carbocátion. Por isso que a SN1E1 não é indicada, só no último caso do terciário. Mas para o secundário, ainda existe essa possibilidade da SN2. Então, o ideal é ir para a SN2 com essa situação aqui. Bom nucleófilo, base fraca e um solvente aprótico e uma temperatura baixa. Agora, se nós queremos que o secundário sofra uma eliminação, nós vamos para essas duas situações aqui. Base forte e pode ser pequeno ou volumoso, porque vocês vejam que nessas duas situações o secundário vai sofrer eliminação. E aí nós aumentamos a temperatura para que o rendimento seja o maior possível da eliminação. Vejam que é possível direcionar a reação para um dos mecanismos, seja SN1E1, seja SN2, seja E2. Mas é preciso observar tanto que aleto que nós estamos usando, o tipo de aleto, observar que tipo de base nucleófilo que nós estamos usando, observar o solvente e observar a temperatura. Então, nesses casos, olhando todos esses fatores, fica mais fácil de definir qual é a reação que será favorecida, que nós queremos que forme a maior quantidade de produto. Então, por isso que é muito importante olhar todos esses fatores em conjunto.